Agora eu gostaria que você orasse sozinho, individual, você e o Senhor, por um tempo. Entrega as suas dificuldades, as suas inseguranças, as suas incertezas, os seus medos, os seus anseios, as suas ansiedades. Confesse ao Senhor a sua dependência, a sua incapacidade. Clamemos por socorro, por misericórdia, por graça, favor e merecidos da parte dele. Ainda individual, vamos orar por um tempo, amém? Senhor Jesus, Senhor, ainda oramos a Ti, pedimos pela Tua bênção, a Tua intervenção na nossa vida nesta noite. Pedimos, Senhor, a Tua presença conosco, ó, a Tua presença, Senhor, nessa comunhão, ó, o agir do Teu Espírito, Senhor, o falar da Tua boca, o manifestar, Senhor, do Teu coração. Reconhecemos a nossa incapacidade, a nossa insuficiência, reconhecemos, Senhor, a nossa falha. Nós somos ainda falhos, Senhor, ó, no que diz respeito a abrirmos o nosso coração, a abrirmos, Senhor, a nossa boca, nos entregarmos por completo ao Senhor. Mas graças a Ti pela Tua misericórdia, graças a Ti, Senhor, porque o Senhor é um Deus que não desiste de nós. Ó, está sempre, Senhor, ó, se revelando, está sempre nos chamando, está sempre, Senhor, nos encorajando. Isso para nós é motivo de, Senhor, de segurança. Isso para nós é motivo de esperança. Ó, nós temos a esperança, Senhor, de que um dia nós chegaremos ao lugar que o Senhor deseja. Perdoa-nos, Senhor, por aquilo que somos ainda. Ó, perdoa-nos, Senhor, por aquilo que ainda não somos. Senhor, entregamos a Ti o nosso coração. Sabemos, Senhor, que se demos o nosso coração ao Senhor, a obra o Senhor concluirá. A obra que o Senhor começou, o Senhor irá de concluí-la, irá de terminá-la até a Tua manifestação. E nós, como igreja aqui nessa cidade, nós pedimos, Senhor, que o Senhor queime em nós a chama do Espírito, o anseio pela Tua palavra, o anseio, Senhor Jesus, em levarmos aquilo que temos recebido. Somos devedores do Evangelho, somos devedores do Senhor, e queremos, Senhor, hoje, enquanto tivermos a oportunidade, pormos em prática aquilo que o Senhor tem, Senhor, nos mostrado. Ó, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra dessa semana. Ó, dê-nos ainda, Senhor, um ruminar segundo aquilo que está no Teu coração. E ainda que possamos, pelos compartilhares, edificar, continuar a edificação da igreja, continuar, Senhor, a obra que o Senhor, ó Senhor, tem, Senhor, nos mostrado, a obra que o Senhor tem desejado. Ó Senhor, nós Te amamos. Ó Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Obrigado, irmão. Semana 2, o terceiro volume do Alimento Diário, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Essa semana o título foi Na Presença do Pai. E o Senhor tem nos falado a respeito do Evangelho de Mateus. Semana passada vimos o capítulo em especial, o capítulo 5, falando sobre as bem-aventuranças. Essa semana nós já ingressamos no capítulo 6, ainda desfrutando de muitos princípios. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual o valor você tem dado para essa palavra que você tem recebido? Eu gostaria que você considerasse, você não falasse simplesmente, eu tenho valorizado, porque as nossas atitudes, o que nós somos de verdade, mostra-se na nossa prática, no nosso viver diário. Falar, todo mundo fala. Tem um ditado que fala, até papagaio fala. Se você ensinar um papagaio a falar, eu amo a Deus, ele vai falar, eu amo a Deus. Se você ensiná-lo a falar desse jeito, eu amo ler a Bíblia, ele vai falar, eu amo ler a Bíblia, com aquele vozeirão grosso, né? Então tem um ditado, irmãos, com todo respeito, falar até papagaio fala.
Agora eu quero ver na nossa prática diária que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ainda em Mateus capítulo 7, versículo 6, eu gostaria de ler um versículo com vocês, para que juntos possamos nos arrepender, ganharmos luz, possamos, né, estar voltando ao trilho da economia de Deus, da vontade de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 6 fala: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Aqui estamos falando a respeito de dois animais que no Antigo Testamento eram considerados animais impuros, imundos. Os cães, o cão, ele não discerne um alimento de outro. Se você jogar um pedaço de carne de terceira para um cão e jogar um pedaço de carne de primeira, ele vai comer na mesma velocidade. Ele não difere, ele não discerne a qualidade daquilo que ele está comendo. Ele apenas abocanha e come e engole e segue a vida. Quando fala-se aos cães, não deis aos cães o que é santo. Santo se refere o quê? A palavra. Por que não dar aos cães o que é santo? Um cão ele não vai saber absorver os nutrientes que há nessa palavra. Já um animal que tem o casco fendido, no Antigo Testamento, animais com casco fendido eram considerados animais puros. Porque eram animais que ruminavam. O boi, a ovelha, com casco fendido, eles ruminam, eles comem. Depois que passa um tempo, repara para você ver, seja um boi, uma vaca, um bovino, ou um equino, ou um ovino, ele vai, assim que ele come, ele se alimenta, depois ele vai para um canto, ele ali deita, ele fica ali ruminando, ele fica remoendo, mastigando, e você vê que ele mastiga, é ou não é, Vanusa? Tempos e tempos, mastigando, ruminando, ali, extraindo todos os nutrientes que há naquele alimento. Um cão não, um cão você pode jogar um pedaço de carne, como eu disse, de primeiro para ele vai engolir, sem fazer para ele nenhuma diferença. Nós somos considerados ovelhas de um rebanho. E assim como ovelhas, nós temos por prática o ruminar a palavra, que é valorizar, é você mastigar, você remoer aquela palavra, e ao passo que você vai lendo, relendo e desfrutando, você vai ganhando mais os nutrientes santos dessa palavra. Irmãos, qual valor nós temos dado para a palavra que nós temos recebido? Quando se fala aqui também, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Se você pesquisar no original grego, a palavra pérola, ela tem por significado, literalmente, palavra de grande valor. Temos ou não temos recebido palavras de grande valor? Nós precisamos valorizar. O Senhor Jesus, ele foi indagado, ainda em Mateus, se eu não me engano, o capítulo 15, Mateus 15, versículo 23, até o versículo 27 fala. Ele, porém, vamos voltar um pouquinho ali no versículo 21 para entendermos o contexto. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, lembre-se que não era uma mulher judia, não era uma mulher do povo de Deus, da linhagem. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ela, contudo, replicou: sim, Senhor.
Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Refere-se que o Senhor Jesus, quando falou a respeito de não é bom tomar o pão, ele estava falando de alimento. Quando se fala de pão, nós entendemos pela palavra, que é a palavra, o pão de Deus para nós hoje. E o Senhor Jesus falou: olha, não é bom eu tirar o pão dos filhos, que era o povo dele, a linhagem de Abraão, descendentes de Isaac, de Jacó, e dar para os cananeus, que não é um povo meu. E dar aos cachorrinhos, né? Lançá-lo aos cachorrinhos. Versículo 27, há muita coisa aqui, e eu gostaria de que nós sejamos ainda ajudados com esse versículo. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Se está caindo migalha, é porque a mesa está farta. A mesa está cheia. A mesa ela está sobrando. E o sobrar fazem com que as migalhas caiam. Essa mulher, em outras palavras, ela estava falando para o Senhor: Senhor, vamos combinar um negócio? Eles são filhos? São. São povo seu? São. Eles têm muito? Têm. Mas eles não estão dando o devido valor. Já os cachorrinhos ficam ansiosos debaixo da mesa para comer das migalhas que caem. Irmãos, aplicando a muitos cachorrinhos, entre aspas, comendo de migalhas que caem da nossa mesa, dando o valor que eu e você não damos. Eu já ouvi muito testemunho de pessoas que encontraram chave jogado numa lixeira de um lixo, numa lixeira junto de um lixo e serem salvas por meio de uma leitura como essa. Qual o valor que eu e você temos dado para isso? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né, filha? Nós precisamos, irmãos, Senhor, quanto o Senhor tem me confiado? E nós vimos essa semana que ao passo que nos é confiado, nós também devemos transmiti-lo. Nós devemos nos alimentar, devemos comer, mas devemos também levar o alimento adiante. E numa reunião como essa, o que nós estamos fazendo? Nos alimentando. E eu já vi muita gente, eu já vi pessoas chegarem em banquetes, onde há uma mesa farta, uma mesa repleta, e saírem com fome, Marilene. Aí você fala para a pessoa: vai, se serve, coma. Não. Eu tenho vergonha. Vai, come, você está com fome. Eu já vi pessoas saindo de banquetes, famintas, porque não tiveram a coragem de levantar e comer. Numa reunião como essa, nós precisamos abrir o nosso coração, liberar o nosso espírito. Assim nós iremos comer da mesa, do banquete que nos está proposto. Houve um testemunho de há muito tempo, séculos atrás. Um profeta de Deus chamado, os irmãos, alguns já devem ter lido a respeito de alguns escritos dele, muito usado, de um grande testemunho, chamado Gordon, A.J. Gordon. Ele estava elaborando a mensagem para compartilhar numa reunião da igreja e ele adormeceu. E nele adormecer, ele sonhou que ele tinha ido para o púlpito compartilhar. E quando ele estava falando, entrou um homem pela porta e esse homem o chamou bastante atenção. E esse homem entrou, sentou e ficou prestando atenção em todo momento em que a palavra era falada. E em sonhos, o testemunho dele falou que ele não conseguia tirar os olhos daquele homem que estava sentado. Tinha algo diferente naquela pessoa. Tinha algo
impactante que causou nele uma reação ele teve o sentimento, quando terminar, eu vou o mais rápido possível procurar esse homem e ter um pouco de comunhão com ele. Algo nele me chamou a atenção. E conta-se no seu testemunho que ele, assim que ele terminou a ministração, ele foi logo procurar o homem, um local cheio, e ele foi na pessoa que estava sentada do lado, em que o homem sentou do lado dela e perguntou: cadê aquele homem que estava com você? Eu preciso vê-lo, eu preciso conversar um pouco com ele. E essa pessoa falou com ele, falou: olha, você não o conhece? Não, eu nunca o vi. Falou: aquele homem que entrou, sentou, contemplou toda a reunião e foi-se embora, era o Senhor Jesus. E aquilo trouxe nele um sentimento de peso e desespero tão grande, de ter perdido uma oportunidade de ter tido um pouco de comunhão com ele. E essa pessoa que estava do lado falou com ele, falou: mas você não se preocupe, porque na próxima reunião ele disse que irá voltar. A partir desse dia, ele ficou totalmente esclarecido e totalmente convicto de que a presença de Cristo se faz presente numa reunião como essa. Ele entra, ele passeia, ele senta, ele participa. E ele passou a perguntar para si mesmo: qual é a leitura que o Senhor fez de mim? O que ele viu? Será que ele gostou? Será que ele não gostou? Ele está do nosso lado. Nós sabemos muito bem que o Senhor, como o Espírito, ele está ao mesmo tempo no trono, ele está dentro de nós, mas também Apocalipse nos fala que ele é como aquele que passeia no meio dos 7 candeeiros. E ele senta e ele contempla. Qual a leitura que o Senhor fez, ou está fazendo ainda de nós nessa noite? Qual a leitura que qual que é o sentimento que o Senhor teve ao me ver louvando a Ele? Qual o sentimento que o Senhor teve ao me ver ouvindo a sua palavra? Qual o sentimento que o Senhor teve ao ler o meu coração e a minha mente? Porque Ele é esse que sonda a mente e coração. Irmãos, nós precisamos ter essa convicção. Você sabe por quê? Porque nós, igreja em Carlos Chagas, somos uma igreja aparentemente grande. Mas quando se há um número menor de irmãos numa reunião, eu tendo a ficar mais desanimado. Aí eu me esqueço de que alguém, mesmo se tivessem 2 aqui numa reunião como essa, ele estaria no meio de nós. Eu me esqueço de que a presença dele, quando eu cheguei, ela já se fazia real. Aí eu vou medir a reunião pela qualidade do instrumento que é tocado. Eu vou medir a reunião por como as irmãs cantam no microfone. Eu vou medir a reunião por questões A, B e C. E por medir tais questões, eu não abro o meu coração. E ele está do meu lado, fazendo de mim uma leitura. Qual o valor que nós temos dado? E esse homem, na segunda, e ainda em sonho, quando ele ansiava pela próxima reunião, ele tinha um desejo muito forte por chegar à próxima comunhão, porque o Senhor falou que voltaria para estar no meio deles. Nós precisamos mudar a nossa percepção. Não esperar que o irmão do seu lado invoque por você. Não esperar que o irmão do seu lado louve por você. Irmãos, com todo respeito, às vezes nós queimamos a nossa lamparina com azeite emprestado. Ninguém queima com azeite emprestado do outro. Lembra da parábola das 10 virgens, Mateus 25? 5 virgens nessas e 5 prudentes, filha? Dá-me um pouco do seu, porque o meu já está
acabando. O que que as outras 5 disseram? Eu não posso. O meu azeite é meu. Se eu te dou, ele falta para mim. Aí não fica tendo nem eu e nem você. Mas vai e compre. Irmãos, hoje é o momento de nós juntarmos o nosso azeite e procurarmos queimarmos com o nosso azeite, não com o azeite dos outros. Vamos ter a percepção de que numa reunião como essa, há alguém muito mais importante do que qualquer um de nós aqui. Eu creio completamente isso, sem nenhuma sombra de dúvida, que eis que em nosso meio o Senhor está presente. Eu acredito. Se você me perguntar, eu vejo com os olhos físicos, não. Mas com os olhos espirituais nós podemos contemplá-lo. João, em Apocalipse, achei-me em espírito. E eis que atrás de mim ouvi uma voz. E virando, vi aquele que é semelhante ao Filho do Homem. Se você tiver no Espírito, com os olhos espirituais, você vai virar para o seu lado agora. E você vai ver aquele que é semelhante ao Filho do Homem. E ele está alegre com você, filha? Iane, Vaninha? Ele está alegre conosco? Porque a igreja foi edificada por ele. Ele derramou seu sangue para nos comprar e nos fazer casa espiritual. Então, quando ele foi naquela cruz pendurado ali, a igreja foi arquitetada. Então, para que esse momento pudesse ocorrer, como está ocorrendo hoje, um preço muito alto foi pago. E quando alguém paga um preço muito alto, ele deseja ver uma retribuição, não no mesmo nível, que nenhum de nós é capaz disso, mas pelo menos um coração de agradecimento. E abrindo realmente o nosso coração. Senhor, abra o meu coração para render-te louvor. Eu gostaria que você, quando chegasse na sua casa hoje, você orasse ao Senhor e não esquecesse disso. Fala, Senhor, qual que foi o seu sentimento ao me ver hoje na reunião da igreja? Se precisa ainda algo ser transformado, me mostra. Me leva ao arrependimento, me leva a uma mudança de plano. Irmãos, porque o Senhor é esse que nos deseja ver em outro plano. E Ele nos conduz para outro plano. Ele deseja nos tirar da esfera terrena e nos conduzir para a esfera celestial. Se você falar, eu quero, Ele é o primeiro que vai abrir a porta do foguete celestial e te tirar dessa terra. Agora você vai para outro lugar. Eu quero que você em outro lugar. Mas precisa, em contrapartida, de uma reação nossa. Senhor Jesus. Abra comigo Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Versículo 14 a 16 fala. Romanos 1, 14 a 16. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Um testemunho do apóstolo Paulo. Você sabe muito bem que o apóstolo Paulo, ele foi direcionado para ser o apóstolo dos gentios. Porque aqui fala bárbaro, aqui fala grego, aqui fala sábio e ignorante. Ou seja, ele foi comissionado para pregar o evangelho aos gentios. O apóstolo Pedro foi o responsável por pregar o evangelho aos judeus. Você sabe disso. Então, Paulo tinha um queimor tão grande no seu coração e falou, eu tenho uma responsabilidade e eu sou um devedor. Todos nós, nessa noite que estamos ouvindo essa palavra, nós somos devedores. Todos nós, irmãos, com todo respeito, nós temos a capacidade, eu não estou falando da capacidade, também você coloca a sua capacidade humana de compreensão, de absorção da palavra, mas também Ele nos capacitou
2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, fala que nós em nós mesmos, nós não somos capazes, sequer de pensar nada como se partisse de nós, mas pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então Deus nos capacita. Então todos nós somos capacitados para pregar o evangelho. Paulo era esse que ele saía para pregar o evangelho a multidões. Mas hoje o Senhor não tem pedido para eu e você pregarmos para multidões. Hoje o Senhor ele tem buscado que nós, seja no seu trabalho, você prega o evangelho para uma pessoa, você faz estudo bíblico com uma família, você faz estudo bíblico com um casal, você manda um áudio do alimento diário, como Fida faz todos os dias. Nós estamos, irmãos, pagando um preço a qual nos foi designado. Paulo falou, olha, a mim, eu sou devedor a gregos, bárbaros, sábios e ignorantes. Por isso, o quanto está em mim, estou pronto. Irmãos, é isso que Deus quer. Deus quer alguém que fala, Senhor, eu estou pronto. Aí você fala, humanamente? Não, porque humanamente ninguém está pronto, meu querido. Não venha com essa, que todos nós estamos preparados para pregar o evangelho, que nós não estamos. Porque se você confia em você mesmo, quando é para pregar o evangelho, você dá em você um ataque de tremedeira, uma suadeira, meu querido, que você não tem lugar para você. E você fala tudo, menos o evangelho. Humanamente ninguém está preparado, mas Paulo ele não confiava em si mesmo, por isso que ele falou, estou pronto. Porque o Senhor me deu essas palavras e nós como igreja estamos recebendo estas palavras. E uma vez que nós recebemos, irmãos, nós vimos essa semana que há maior alegria em dar do que receber. O dia que você recebeu, você ficou muito alegre ou não? Que maravilha! Não vamos falar que nós não ficamos alegres, porque nós ficamos. Agora, quando você leva para alguém, que você vê o brilho nos olhos daquela pessoa, que você vê aquela satisfação ao comer do alimento que você está dando, é outro patamar. É outro patamar, é outro nível. É uma alegria que ela superabunda, ela está além da alegria de receber. Porque receber, nós estamos recebendo todos os dias, ou não? Todos os dias o Senhor tem nos dado da sua palavra. E eu já disse que desde o dia em que eu comecei a viver a vida da igreja, eu não me lembro um dia que ficamos sem palavra. Você se lembra, filha? Um dia que falou, hoje não tem leitura nenhuma. O que nós vamos ler? Cada um lê um versículo na sua casa e pronto. Você lembra um dia disso, algum dia disso? Se não tem um alimento diário, tem um livro de apoio. Tem um cronograma de leitura, de versículo, de porção. Todo dia tem palavra. Então, todos os dias nós estamos recebendo. E se eu e você não nos abrimos para que isso saia, transborde para outras pessoas, irmãos, nós vamos nos encher, talvez, de conhecimento. Isso é muito perigoso. Iremos ficar os cabeções, os conhecedores da lei, que crucificaram Jesus. Então, ou seja, a alegria maior está em dar do que receber. E Paulo continua no versículo 16, pois não me envergonho do evangelho. Porque Paulo sabia o que é o evangelho. Porque é o poder de Deus. O evangelho é o que, filha? O poder de Deus. É o que, Vaninha? O poder de Deus é meu? O poder de Deus sou eu que sou? Não, irmãos, o evangelho é o poder de Deus. É o evangelho que cura, é o evangelho que salva, é o evangelho que liberta. Antes da saída dos jovens para a conferência, nós tivemos uma comunhão com eles ali embaixo. E falamos com ele, olha, acima de tudo, orem ao Senhor, para que o Senhor, nessa conferência de jovens que está ocorrendo, vocês voltem diferente. Não vejam como um passeio de férias, que não é isso. A finalidade de uma conferência como essa que está ocorrendo agora é para que os nossos jovens sejam ganhos pela palavra, sejam salvos pela palavra, porque é essa palavra que salva. Essa palavra que é o poder de Deus, e nós pais que estamos aqui,
que ficamos responsáveis pelos jovens, nós devemos também orar ao Senhor e pagar um preço em oração. Então, Senhor, eu oro e eu creio que o que eles irão ouvir, e eu creio, Senhor, no poder, eu creio, Senhor, na promessa da Tua palavra, que ela não voltará vazia. A Tua palavra ela não voltará da mesma forma que ela veio. Irmãos, a palavra de Deus, ela cumpre primeiro aquilo pela qual ela foi proposta. Então, os pais, eu rogo a vocês, em nome de Jesus, orem no período que essa conferência está ocorrendo. Orem pelos filhos de vocês. Falou, Senhor, eu entrego a vida deles. Que eles, ao estarem lá, que o Senhor confirme por meio de experiências na vida deles o poder do Evangelho. Que eles sejam salvos. Que eles sejam ganhos. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Não há distinção. Para o Evangelho, irmãos, não há distinção. Não importa se o camarada é um feiticeiro, um macumbeiro, um espírita. Se ele abre o coração para o Evangelho, ele é salvo. Se ele se abre, porque é o poder para todo aquele, para a salvação de todo aquele que crê. Uma vez que essa pessoa creu, ela é salva. E o Evangelho, como poder de Deus, passa a operar na vida dela. Irmãos, nós precisamos falar, Senhor, eu sou ainda muito falho com o Senhor. É tão gostoso você reunir, sejam com duas, três pessoas, para você desfrutar, por exemplo, de um estudo bíblico. E eu falo aqui, também com todo respeito aos irmãos, todos nós que estamos aqui nesse local, nessa noite, nós temos condição de dar um estudo bíblico, viu? Porque às vezes você está cuidando de uma pessoa e você pensa, deixa eu lá conversar com o Jaime para ver quando o Jaime tem tempo. Irmãos, nós estamos aqui para apoiar os irmãos, mas nós somos limitados. O tempo e o espaço ainda nos limita. O que nós temos, Fida? As literaturas, não foi isso? Fida está dando estudo bíblico lá na fazenda. Não está indo agora por causa do tempo, né? E devido à condição precária das estradas. Mas aí eu tive comunhão com ele, não foi, Fida? Fida e Anne. Falou que, olha, que manancial de vida que nós temos aqui. 40 lições para o viver cristão. Siga um roteiro. Tem um roteiro, desfrute daquilo, leve aquilo, rumine aquilo e apresente também, somado ao seu sentimento. Irmãos, todos nós podemos dar um estudo bíblico? Cuidar de uma pessoa, seja uma, duas? Mas o que nos impede? O medo. Por que nos impede? Nós achamos ainda que nós estamos nos alimentando pouco, ganhando pouco. Porque quanto mais eu ganho, mais eu tenho o desejo de dar. Então, encorajando os irmãos, se você está cuidando de alguém, sim, tudo, irmãos, debaixo da comunhão, é claro. Nós não somos individualistas, nós não somos um grupo separado. Agora, a Renilda, um grupo está dando estudo bíblico, ninguém está sabendo. Irmãos, tudo que nós fazemos é debaixo da comunhão. Mas, debaixo da comunhão também nós somos abençoados, ganhamos luz e podemos avançar. Quanta de riqueza nós temos, quanto irmãos, de vida nós não temos nas literaturas. Aquele livro, eu vou falar de novo dele, 40 lições para o viver cristão, que livro maravilhoso. Aquele livro para um estudo bíblico, irmãos. Senhor Jesus, abre a sua visão completamente do que é a vontade de Deus. A maioria tem esse livro. Rumine dele, desfrute dele, depois vamos manter comunhão e vamos, irmãos, levar, não é isso? Essa porção para que as pessoas sejam ganhas. É tão maravilhoso. Você está ali, a pessoa está absorvendo, ela está escrevendo, ela está anotando, ela está ganhando. Isso é maravilhoso, é ou não é, Fida? Você vê que as pessoas estão ali comendo, se fartando, com pouco. E nós tendo tanto para oferecer. Às vezes nós não oferecemos. Ó Senhor Jesus.
Mateus 6. Oh, Senhor Jesus. Mateus capítulo 6. Versículo 1. Mateus 6, 1. Fala: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Guardai-vos de exercer a vontade de Deus. A justiça, que é a vossa justiça, o que que é? É a vontade de Deus. A vontade de Deus não pelo que é terreno, mas pelo que é celestial. Aí o Senhor estava falando, olha, vocês precisam ter cuidado, por ao exercer a vontade de Deus, vocês não façam por mérito, para adquirir mérito próprio. Porque hoje, infelizmente, o cristianismo, para vergonha nossa, eu falo do cristianismo, o que mais há é aqueles que fazem buscando holofote para si. Buscando likes, buscando reconhecimento, buscando tapinha nas costas. Spurgeon falou uma vez em um dos seus livros que os tapinhas nas costas derrubaram mais ministros de Deus do que tudo que você possa imaginar. Porque quando você recebe um tapinha nas costas, o seu é um automático, Vaninha. Ó, mas a Vaninha conhece bem a Bíblia, hein, Vaninha? Você não confirma, mas o nosso ego é como liga um automático. O nosso ego fala, oh, mas irmão, você conhece. Nós, ao percebermos isso, nós precisamos, irmãos, imediatamente sair de cena, porque glória é de Deus, glória é a Deus. Porque ego nós temos ou não? Vai falar que nós não temos ego, irmãos? Claro que nós temos. Ninguém aqui é desprovido de ego, é, irmão? Oh, Senhor Jesus. Por isso que nós precisamos vigiar, buscar fazer, não para mérito próprio, não para holofote próprio, mas para Deus. Irmãos, o anonimato para o homem é glória para Deus. O anonimato, irmãos, o que nós fazemos é glória para Deus. Porque aqui fala, com o fim de serdes vistos por eles, de outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti. Deres esmola, irmãos, deres sim esmola, você ajuda alguém financeiramente, mas espiritualmente falando aqui é quando nós levamos para as pessoas aquilo que nós temos. É quando você leva a palavra, é quando você cuida de alguém, quando você prega o evangelho. Então eu falo, quando você prega o evangelho, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Quando alguém é reconhecido por um homem, pelos homens, esse já recebeu a recompensa dele. Então, para com Deus, ele não tem nenhuma recompensa, porque a recompensa já foi dada. Agora sim, tu, porém, ao dar esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão, o que a esquerda faz, a direita não precisa saber. Senhor Jesus. Irmãos, até os anjos reconhecem a seriedade disso. Porque eles testemunharam a queda de Lúcifer ou não? Os anjos que eu estou falando que ficaram com Deus. Eles testemunharam a queda de Lúcifer, que ao ponto de, quando o apóstolo João em Apocalipse, você sabe disso, ao ver os anjos, o que João fez? Prostrou aos pés do anjo, o anjo falou, opa, levanta aí, a mim não. A mim você não adora. Eu sou apenas um servo seu. Os anjos, eles sabem a seriedade que é um holofote. É jogar holofote. Entendeu, irmãos? É muito sério isso. Então, ao cuidarmos, nós não precisamos fazer para mostrar. Eu estou falando nós, eu estou falando no homem, porque no homem há um ego muito grande, que incha, aquilo te infla, você fica, agora eu estou cuidando de alguém. Irmão, eu estou falando, irmãos, há uma pureza também, que quando nós cuidamos, nós também nos alegramos, isso é bom, porque Deus está recebendo a glória, um pecador está sendo salvo,
E quando o pecador se arrepende, a festa no céu. Não é isso? A festa no céu. Mas nós temos que também ter o cuidado para não trazer para nós o que é de Deus. Glória só a Deus. Ninguém aqui está querendo tapinha nas costas, ninguém aqui está querendo reconhecimento, irmãos. O que nós queremos é o quê? Fazer a vontade de Deus. Aí ele continua. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Irmãos, até mesmo no serviço. O irmão falou essa semana no Alimento Diário que, por exemplo, a equipe de limpeza vem aqui limpar. E às vezes está só você e mais um. Aí você faz tudo arrumadinho, você deixa tudo no jeito, tudo arrumadinho. Tudo. Aí ninguém vê, ninguém repara nada, ninguém fala nada. Aí fala, mas o irmão também, os irmãos responsáveis nem para ver o que eu fiz. E se não é reconhecido, tira de mim aquela euforia de servir. Se não há um reconhecimento, eu fico triste. Eu fico triste, eu fico chateado. Mas se eu fiz tanto e ninguém falou nada, você esteja aqui sozinho, em nome de Jesus, mas o que você fazer aqui é para Deus. E eu gostaria de aproveitar que tem alguns irmãos da limpeza aqui, não tem? Tem? Ô, irmãos, eu já falei isso com os irmãos, eu tenho um sonho. E eu creio que um dia esse sonho será realizado. Que a equipe de limpeza, os irmãos cooperem conosco na arrumação. Eu vou aproveitar porque eu estou falando da equipe de limpeza, na arrumação dessas cadeiras, para aproveitarmos este espaço aqui, ó. Vocês já repararam, no domingo estão todas aqui, porque nós colocamos, porque nós trazemos os irmãos para perto. Olha como os irmãos estão longe. Fica algo assim, fica como alguém aqui na frente só, e os irmãos lá longe. Irmãos, isso não é bom. O que mais nós anelamos é a presença mais próxima dos irmãos aqui, perto de nós. Então, quando for organizar as cadeiras, em nome de Jesus, vamos aproveitar esse quadrado aqui. É um sonho que eu tenho. E um dia eu acredito que esse sonho será realizado. De ver os irmãos mais perto de nós aqui. Quem está falando a palavra, irmãos, é maravilhoso. Você sentir os irmãos perto aqui. É o calor que você puxa o Espírito, puxando o Espírito, sabe? Porque senão fica os irmãos lá longe. E nós aqui na frente. Vai ficar como o pastor lá na frente de todo mundo lá dele. Não. Está entendendo, irmãos? Amém? Senhor Jesus. Versículo 5. Quando orardes, não sereis como hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta. Orarás a quem? A teu pai, que está em secreto. E o teu pai que vê, Deus vê em secreto, te recompensará. Quantas orações não são feitas em secreto? E essas orações, não que nós não devemos orar de 2 em 2, orar numa reunião, não. Eu estou falando, irmãos, é aquele que está lá orando, para que todo mundo veja. Oh, Senhor Jesus, se colocar uma agulha no camarada, se você dá uma espetada ali, é a mesma coisa de uma bexiga, né, murchando, ele estoura. Versículo 7, orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Às vezes nós achamos que oração é você ficar repetindo as mesmas palavras. Eu gostaria muito de compartilhar a oração sacerdotal de Mateus 6, os princípios, mas por causa do tempo não vai dar. Mas há muita coisa aqui, porque o Senhor ensinando-nos a orar, Ele nos deixou um modelo. Porque o que o Senhor fala aqui? Orar, irmãos, nós fomos ajudados essa semana. Às vezes você vai orar com um irmão ou uma irmã, ela tem... Eu estou falando de mim quando eu comecei a reunir, era assim, eu não abri a boca. Porque eu não sei falar as palavras que a Renilda sabe. Orar, irmãos, não é palavra bonita, não é isso aí.
Orar não é uma boa oratória, orar não é você repetir, você pegar uma folha e orar segundo o que está escrito ali. Orar, irmãos, é algo que sai do coração. Orar é o que sai de dentro, porque Romanos capítulo 8, o que fala em Romanos capítulo 8? Deixa eu ver o que fala em Romanos capítulo 8, rapidinho aqui. Romanos capítulo 8, versículo 26, é isso? Romanos 8, 26, fala o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Então ninguém sabe orar. Saber que eu não sei orar, isso é bom. Eu não sei, Bia. Eu não sei. Mas você ora. Ora como? Porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito que nos assiste nas fraquezas intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O mesmo Espírito que nos assiste nas nossas fraquezas. Você não sabe orar? Isso é ótimo. O problema seria se você falar que sabe orar. Aí que estaria o problema. Então, se você fala, não sei orar, ótimo. Estamos no caminho certo. Porque aí nós daremos lugar para o Espírito. Porque é o Espírito que ora de maneira, não é isso? Com gemidos inexprimíveis. E versículo 27 fala: aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então a oração que Deus ouve é a oração que é feita segundo a vontade dele mesmo. E quem conhece a mente do Espírito? O Espírito. Quem conhece a mente do Senhor? O Espírito. Então, irmãos, ao orar, fala: Senhor, eu abro o meu coração, coloca na minha boca as tuas palavras, as tuas orações. Ora, Senhor, por meio de mim. Aí, irmãos, às vezes aquela pessoa, você ora, aquela pessoa é curada. Quem aqui já não foi curado por meio de uma oração? Você precisa de uma oração, você ora por mim e nós somos curados. Porque é o Espírito intercedendo. É o Espírito orando. Agora, deixa eu te perguntar, todos não podemos fazer assim? Todos podemos. Uma vez que eu abro o meu coração, uma vez que eu abro o meu ser, irmãos, nós somos porta aberta para o Espírito orar. Aí você vê que aquela oração, você está recebendo uma oração, a oração vai te levando. De repente você está lá na outra esfera. Aí você fala: eu não quero nem sair daqui. Continua orando que tá tão bom. Por que é isso? É o Espírito orando e não somos nós. Porque nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito que ora. Por isso nós devemos falar: Senhor, eis-me aqui, abre o meu coração, ora por meio de mim, ora, Senhor Jesus, por meu intermédio, porque não são palavras bonitas, não são palavras de conhecimento, irmãos, não é isso. É orar segundo a vontade, é o seu sentimento, é o sentimento de Deus, é o que está no teu coração. Por isso que quando nós falamos orar de 2 em 2, muitos têm medo, muitos têm anseio, muitos têm receio de não orar. Vamos quebrar esse tabu, vamos aí quebrar essa barreira, jogar isso por terra. E falou: Senhor, eu não sei orar, mas eu vou abrir minha boca e ora por meio de mim. Ora, Senhor, por meu intermédio. Senhor Jesus. E para terminar, nós vimos a respeito que nós devemos dar. Não é isso? Lucas, se eu não me engano, também Lucas 11, que nos fala a respeito de nos ensinar a orar, não é isso? Lucas 11, deixa eu me ver aqui rapidinho. Lucas 11... Lucas 11:1 fala: de maneira, de uma feita, 11:1. Estava Jesus orando em certo lugar, quando determinou, um de seus discípulos lhe pediu. Quando terminou, Lucas 11:1. Quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Isso aqui sabemos que é a oração, mas não é uma repetição. Porque muitos oram repetindo essas palavras. Mas há um significado espiritual atrás dessas palavras. Santificar o nome de Deus. Como é santificar o nome do Senhor? Fazendo a vontade dEle. Então orar: Senhor, que por meu intermédio a sua vontade seja feita na terra. Por meu intermédio a sua vontade seja feita na minha casa, no meu trabalho,
viver social, aonde eu estiver. Que a tua vontade seja feita, que o teu nome seja santificado. Não é isso? E vai orando. Vem o teu reino. Né? Senhor, sabemos que o teu reino ainda não foi estabelecido. Mas oramos como igreja para que a tua autoridade seja trazida para a terra. E o Senhor governe e domine sobre os teus inimigos, pondo os inimigos por estrado dos teus pés, reinando sobremaneira, reinando o Senhor onipotente, subjugando principados e potestades. É a oração, vem o teu reino, é isso. Então há muito princípio, mas por causa do tempo vai ficar para outro dia. Amém? Então, irmãos, nós precisamos... ainda Lucas, para terminar, Lucas, estava com Lucas aberto aqui, ainda 11, Lucas 11. Na leitura de hoje, nós vimos algo muito importante. A quem nós devemos recorrer quando nós precisarmos de um conteúdo de bagagem para transmitir às pessoas. Lucas 11, 5 fala: disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegando de viagem procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. Este que vai procurar os pães é você. Este amigo a quem você vai na casa dele procurar o pão é o Senhor. E este amigo que chegou na sua casa de viagem é alguém que você está cuidando. É alguém para quem você está pregando o evangelho. Então eu quero que você agora monte a cena para você vai entender isso aqui. Pois um amigo meu chegando de viagem procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. Quantas vezes, irmãos, nós precisamos de uma palavra e não sai nada da sua boca? Às vezes a pessoa fala: você quer ver, irmãos, balançar a sua estrutura e a minha. É de supetão a pessoa chegar e falar: olha, fala uma palavra para mim. Irmãos, aquilo tipo chacoalha. É porque nós somos pegos de surpresa. Fala de Deus para mim, fala uma palavra para mim, fala da Bíblia para mim, aí você vai falar agora milhões de versículos que nós já lemos. Não vem um. Aí você vai abrir e vai procurar. Onde que está Romanos 10, 13? Não, aí não é assim. Onde que está, fala sobre invocar será salvo? Deixa eu ver. Aí você vai procurando, aí a pessoa está lá olhando, você está... Espera aí. A defesa de Estevão, não. Isso aqui, não. A morte de Estevão também, não. Aí você vai, irmãos, a pessoa está lá. Irmãos, isso acontece conosco. Porque você é pego de surpresa. E vamos falar a verdade, o Senhor gosta de nos pegar de surpresa. O Senhor arma umas para nós. Por quê? Quando nós estamos desarmados, aí o Senhor vem e fala: opa, você tem por finalidade, você tem por vigilância ficar preparado, armado, apercebido. Aí a pessoa chega e procura, fala alguma coisa para mim, aí você fala: ó, não, peraí, daqui a pouco. É o que falou aqui, ó, não tenho nada a lhe oferecer. E o outro lhe responda, Lucas 11, 7. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tu os dar. Tá bom. Digo-vos que, se não se levantar para dar-los por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. Irmãos, nós precisamos, com todo respeito, sermos importunos com o Senhor. Sermos importunos. Senhor, eu vou te importunar, eu vou orar aqui, Senhor, me dê o que eu possa dar para as pessoas. Me dê o pão que eu estou sem nada. Meu estoque está zero, está vazio, não tem nada. Porque o Senhor falou: se Ele não te atender por ser o seu amigo, que eu acredito que o Senhor, Ele sempre nos socorre nas nossas fraquezas, porque Ele nos considera, mas mesmo que não seja por isso, que seja por importunar o Senhor. O que é importunar o Senhor? É você estar ali orando em favor daquilo. Aí, digo-vos que se não se levantar para dar-los por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, lhe dará tudo o que tiver
necessidade. Quem tem a necessidade? A outra pessoa. Porque o Senhor sabe que quem vai dar é você, mas você não tem, e Ele sabe qual é a necessidade do outro, Ele coloca as palavras na sua boca. O que o Senhor falou com Moisés? Moisés falou, o Senhor falou, você vai sair, vai libertar o meu povo, vai para o Egito. Moisés falou, não, eu não, escolhe outro. Eu não posso, eu não consigo, não, escolhe outro. O Senhor falou, olha, eu vos porei na sua boca as minhas palavras. O que o Senhor quer, irmãos? E para terminar, do nó de nós, para que levemos isso, um coração. Um coração aberto. Precisamos estar vazios diante dele. Quando nós estamos vazios, irmãos, Deus faz as coisas. E para terminar aqui, gostaria de te chamar lá para 1 Reis. 1 Reis, vai rapidinho comigo, se você for rápido de Bíblia aí. 1 Reis, capítulo 17, 2 exemplos do que é estar vazio para que a obra de Deus possa ser feita, né, no nosso intermédio, pelo nosso intermédio. 1 Reis 17, versículo 8. 1 Reis 17, 8 fala, então lhe veio a palavra do Senhor dizendo a Elias, dispõe-te, o Senhor quer que nós nos dispomos, e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, trazemo, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Traz para mim um bocado de pão, traz para mim comida, alimento, eu estou com fome. Na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Quando você tem só para você, você come e você morre. Por isso que a vontade de Deus é que nós levemos para as pessoas o que nós temos. Porque quando é só para nós, um dia nós morremos. O que essa mulher falou aqui? Eu só tenho um pouco de azeite e um pouco de farinha. Eu vou fazer o alimento para mim e para os meus filhos. É o que eu tenho. Para você, eu não tenho nada. E nós vamos comer e nós vamos morrer. Elias lhe disse, não temas, vai e faze o que te disseste. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e trazemo-no aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Irmãos, é muito melhor você oferecer para as pessoas. É muito melhor você dar para as pessoas, você alimentar as pessoas. Cadê? 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará. E o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Quando eu e você temos só para nós, irmãos, um dia isso acaba. Mas agora, quando eu e você dispomos a oferecer para outros, sempre vai haver na nossa panela espiritual, irmãos, o alimento necessário. E ainda mais um versículo aqui, 2 Reis 4, vai rapidinho comigo e eu termino. 2 Reis 4, versículo 1, também a experiência só que de Eliseu. 2 Reis 4, 1, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegado o credor para levar os meus 2 filhos para eles serem escravos. Eliseu lhe perguntou, o que te hei de fazer? Dize-me, o que tens em casa?
Olha, o que tens em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Irmãos, às vezes nós achamos que nós não temos nada. O Senhor falou, olha, com os discípulos, eis uma multidão sentada. Dá de comer para essa turma. O que os discípulos falaram? Senhor, nós só temos aqui, quem lembra? 5 pãezinhos? O que é isso aqui, Senhor, para essa multidão? Às vezes, irmãos, nós não damos, porque nós achamos que nós temos pouco. O que é isso aqui diante dessa multidão? Aí o que a mulher falou, não tenho nada além de uma botija de azeite. Então, disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Pôr a parte é pôr para o lado, é sair com ela. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhes chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos. Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então, foi ela que fez saber ao homem de Deus. Ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Tu e teus filhos, vivei do resto. Primeiro você paga. Primeiro você leva. E o que sobrar, e que não vai faltar, é a sua porção. Irmãos, nós precisamos ser vasilhas vazias. Você, eu não tenho nada, mas eu estou vazio. O Senhor me enche. Irmãos, Deus vai fazer o milagre do azeite. Deus vai nos encher de palavra, de encargo, pôr palavra na nossa boca, e não precisamos ter medo de pregar o Evangelho. Amém? Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Lembrando que amanhã a nossa reunião, já vou aproveitar dos avisos, a nossa reunião do Partido do Pão e a continuidade da mensagem de Jó. Iremos dar continuidade amanhã. Amém? Os irmãos que forem compartilhar, podem ficar aí, trazer sua porção. Amém? Jesus é o Senhor.